Olá, meus queridos irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Olha, o desafio da lição de hoje é o desafio número 6, ordenança para uma vida de obediência e submissão. Isso está baseado aqui na nossa revista Betel Dominical, que estamos estudando neste segundo trimestre de 2024, cujo tema do trimestre é ordenanças bíblicas. Vamos então à nossa reflexão. Meus irmãos, o tópico 2 da nossa lição diz que quem resiste à autoridade resiste a Deus. É nesse tópico que eu concentro a minha maior atenção. Entender de quem é a autoridade e por que ela existe faz toda a diferença na nossa caminhada. Nós humanos somos pecadores e falhos por natureza. Trazemos isso em nosso DNA. Você concorda comigo? Pois é, foi exatamente por isso que Deus estabeleceu o governo humano. Precisamos estar debaixo de algum tipo de autoridade. É isto que o apóstolo Paulo nos ensina em sua epístola aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7, usada como texto de referência da presente lição. E olha, meus irmãos e amigos, que nós temos diversas autoridades sobre as nossas vidas. Vamos conhecer algumas delas? Vamos lá. Autoridades governamentais, judiciais, policiais, religiosas, profissionais, acadêmicas, familiares, autoridades comunitárias, entre outras. Até mesmo o regimento interno de um condomínio desempenha papel de autoridade na vida dos moradores, pois ele estabelece as regras do que é permitido e do que não é permitido dentro daquela comunidade. Agora imagine você morando num prédio residencial e de repente o seu vizinho resolve, ao bel prazer, transformar o apartamento dele em uma casa de shows, ou numa clínica veterinária, ou num comércio. Imagina como isso terminaria se não existisse ali regras e alguém que controlasse. Pois é, obedecer às leis e às autoridades é bíblico. E quando desobedecemos, demonstramos desrespeito não somente com a lei e com as autoridades, mas também com nosso Deus. Mas é claro que essa obediência não pode e nem deve ser cega. Romanos 13:4, na versão NVT diz: as autoridades são servos de Deus para seu bem, mas se você estiver fazendo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-los, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Meus irmãos, não importa a que preço, não importa, os princípios de Deus jamais podem ser quebrados, tampouco negociados. Eu separei um texto que eu achei extremamente coerente com isso que eu quero dizer. É uma conversa do primeiro rei de Israel, Saul, com o seu sacerdote Ameleque. Veja bem o que ele disse. Então lhe disse Saul: por que conspiras contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada e consultaste por ele a Deus para que se levantasse contra mim e armasse ciladas como se vê neste dia? Então respondeu Ameleque ao rei e disse: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência, honrado na tua casa? 1 Samuel, capítulo 22, 13 a 14. Meus irmãos, como vimos, na busca insana contra Davi, Saul acusou o sacerdote Ameleque de protegê-lo, pois em seu coração Davi era um inimigo que precisava ser combatido. A Bíblia mostra claramente o contrário. Davi sempre foi um aliado fiel que reconhecia e respeitava a autoridade de Saul. Ele só não era bobo, ele sabia que se bobeasse seria eliminado. Ameleque apresentou ao rei todos os argumentos, mas infelizmente naquele dia 85 sacerdotes perderam a vida. Que horror! Pois é, o furor do rei, da autoridade ou da liderança é como um mensageiro da morte, Provérbios 16, 14a. E o que nós temos que fazer? Obedecer e fugir de tudo aquilo que possa nos afastar de Deus.
Nossa fé deve estar em Deus, nosso coração deve estar no Senhor. É por isso que a Bíblia manda vigiar e orar. Vimos isso na lição passada. Está vendo, meus irmãos, como uma coisa complementa a outra? Está vendo como a gente precisa todos os dias se alimentar da palavra de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo? Olha, que o Espírito Santo nos capacite a viver de acordo com as ordenanças bíblicas. E assim chegamos ao final deste resumo, dessa pequena reflexão. Vamos então ao desafio de hoje. Primeira pergunta: de que maneira a obediência se mostra? 2. Por que devemos obedecer à palavra de Deus? 3. O que a palavra de Deus fala sobre o filho sábio? 4. Qual é o nosso maior exemplo de obediência? 5. O que a passagem de Deuteronômio 28, 1 ao 14 mostra? 6. O que Pedro e os apóstolos disseram em relação à obediência, conforme registrado em Atos 5, 29? E 7. O que significa obedecer a Deus? Bem, meus irmãos, estas foram as perguntas do desafio da lição de número 6. Lembre-se de baixar os arquivos em PDF, que disponibilizamos aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Peço também que compartilhe esta ferramenta com os seus alunos e com os outros professores da Escola Bíblica Dominical, ok? Olha, Deus te abençoe, uma boa e excelente aula e, querendo Deus, até o próximo desafio da lição.